mais feliz porque estamos na presença de Deus, né? Louvado seja Deus por todas as coisas, chuvinha abençoada, né? O friozinho também abençoado, tem lugar de estar geando aí, né? Geado já, mas já está chegando já a época, né? Também, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, estou trazendo aqui um abraço para o pastor Adelino, para vocês, tá? E da irmã Eva, tá bom? Sinta-se abraçado aí por eles. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar trazendo aqui uma pequena palavra de Deus nos nossos corações. É hora que Deus tem nos colocado no nosso coração. E a gente vai estar passando os irmãos aí para todos nós aprender um pouquinho junto. Eu gosto sempre de estar dizendo isso, porque todo dia a gente tem que aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Todo dia da nossa vida. Acho que a Bíblia fala, examinar as Escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna, né? Amém? Examinar, cuidar e ter nela a vida eterna. Louvado seja Deus. Estou feliz de estar vendo a senhora aqui, tá? Deus abençoe a senhora. Fazia dias que eu não via a senhora, estou revendo a senhora. Deus abençoe, viu? E todos os demais irmãos, tá? Hoje não tem um visitante? Não, né? Glória a Deus. Irmãos, teve um casal visitando a gente aqui há 2 semanas, na semana passada, semana retrasada, eles vieram. Aí eu conversei com eles aqui, mas nós esquecemos de pegar o nome deles, irmãos. Esquecemos de pegar o telefone deles. E aí o pastor dele me cobrou. Aí eu falei para ele, pode deixar que na próxima não vai acontecer. Então vocês me ajudam. De repente eu estou conversando com o irmão, e se você estiver lá na porta, né, você vê que a gente não pegou o telefone do irmão, o endereço, alguma coisa, vocês ajudam a gente. Tá bom? Vamos fazer assim? Deixa eu falar para o senhor depois, o senhor pode falar para a pastora Adelino? Nós encontramos ela no mercado. Ela falou que está no grupo da igreja. Está no grupo da igreja? Está no grupo da igreja. Olha que bênção. Glória a Deus com isso. E eles, eu conversei com eles, eles falaram que vai voltar. Então a Aline até ficou mais contente. Foi, rapaz, ninguém pegou, foi Faradinho. Foi Faradinho. Conversei com os irmãos lá, eles tinham que pegar, mas não vai acontecer mais. E quero a ajuda de vocês, tá bom? Quando vier algum visitante, qualquer visitante que vier, se eu não pegar, você me ajuda. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar a palavra de Deus agora. Livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 15 a seguir. Vamos ver aí até onde o Espírito Santo colocar no nosso coração. Amém? Mateus, capítulo 27, versículo 15 a seguir. Já está ali. Vamos abençoar ele. Glória a Deus. Vamos lá. Olha, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele sentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Olha só. Amém? Essa é a palavra da leitura aqui. É a palavra que nós vamos meditar dela um pouco. Irmãos, então já era de costume naquela época, né? Conforme diz a palavra de Deus. Qual era a época? A época da Páscoa. Se tivessem pessoas presas, então era de costume já de Pilatos que soltasse uma pessoa, e essa pessoa, eu creio que era uma pessoa meio conhecida do povo, era uma das mais conhecidas do povo, né? Mas o povo esqueceu de alguma coisa que eles já tinham conhecido, ou de alguém que eles já tinham conhecido, e de alguém que era muito mais importante ainda do que Barrabás, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. O povo esqueceu. O povo esqueceu dos milagres que eles viram, dos milagres que eles receberam, de tantas coisas maravilhosas vindo do céu que eles viram
atitude e do proceder de Jesus aqui na terra. O povo esqueceu. E aí o Espírito Santo falou no meu coração de Agai: filho meu, tu achas que o meu povo não tem esquecido também do meu filho? Porque o meu povo só lembra do meu filho na hora da necessidade, na hora da precisão, na hora da angústia, na hora do sofrimento. É a palavra. Uma vez eu estava lendo um livrinho da Sérgio Nogueira, isso faz muito tempo, uma história que um livrinho contava a Sérgio Nogueira. Não sei se os irmãos já leram aqui alguma coisa da Sérgio Nogueira. E bem no rodapé embaixo da história, eu não esqueço nunca daquele rodapé, que estava escrito assim, o rapaz colocou a história, e estava escrito assim embaixo do rodapé, bem no finalzinho da história, estava escrito assim: Senhor, oração, a Sérgio Nogueira, Senhor, me perdoe por lembrar do Senhor somente na hora da minha necessidade, ou somente na hora que eu preciso. Olha só. Então muitas pessoas só lembram de Jesus na hora da necessidade, só na hora que precisa, só na hora que está doente, só na hora que está desempregado, só na hora que está faltando comida em casa, só na hora que a coisa está correndo, botando maçã para baixo, só na hora que a coisa está se brincando todo. Assim, infelizmente, só lembra do Senhor nesse momento. Mas louvamos a Deus, irmãos, que aqui na terra também tem aqueles que lembram do Senhor Jesus no momento de dificuldade, no momento terrível, mas também no momento da bonança, no momento da alegria, que somos o povo de Deus, né? Glória a Deus. Nós não lembramos dele só na hora dos problemas, nós lembramos dele também na hora da nossa alegria, para louvar, para glorificar, para agradecer, para bendizer, para dizer que ele é o nosso Deus, que nós amamos ele, que nós queremos ele conosco. E a multidão daquela época não. O povo daquela época só queria estar de Jesus, ou para receber alguma coisa de Jesus, que era os milagres, ou então para observar o que eles estavam fazendo. E aí eles sentissem no coração dos sacerdotes, dos escribas, uma inveja tamanha de Jesus, porque eles queriam fazer o que Jesus fazia, mas não tinham como fazer, porque o poder que Jesus tinha era o poder vindo do céu, um poder vindo da glória de Deus, um poder vindo do Pai. É coisa que eu e você às vezes pode fazer, que aquele lá fora não pode fazer. É poder vindo de Deus para nós, um sangue vindo de Deus na nossa vida, né? Qual é a unção? Eu vos dou poder, Jesus falou, eu vos dou poder, né? Para orar para os enfermos e eles serem curados. Eu vos dou poder para expulsar demônio. Eu vos dou poder, né? E assim vai indo. E aquele povo naquela época tinha inveja, né? Até foram repreender um certo demônio, alguém, por tanta inveja do apóstolo Paulo também. Olha só como que o povo tem inveja da unção de Deus que está na nossa vida, ou da presença de Jesus que está em nós, não é? Apresentou uma pessoa endemoniada, aí o abençoado foi lá, né? Conhecia o apóstolo Paulo, mas não conhecia o Jesus que ele você conhece. Em nome de Paulo, olha só que o cara tem coragem de falar. Em nome de Paulo, eu repreendo você. Olha só, em nome de Paulo, esquecendo que Jesus ensinou: em meu nome expulsarão demônios. Não é? O que aconteceu com aquele cara? Levou uma surra tão grande, não é? Não conseguiu expulsar o demônio da pessoa, o demônio se revoltou contra ele, deu uma surra, deixou ele nu no meio da rua. Olha a vergonha de inveja. Estevão, por causa da inveja, apedrejaram. O povo tinha tanta raiva dele que tremia, mordia seus dentes de raiva da presença de Jesus que estava na vida de Estevão, querendo fazer os milagres que o Estevão fazia, mas não conseguia. A multidão era da mesma forma daquela época do Senhor Jesus. Tinha inveja. Se você for ler aqui no texto, você vai descobrir que entregaram o Senhor Jesus a Pilatos por causa da inveja que tinham dele, acusando ele de malfeitor, né? Acusando ele de blasfemo, dizendo ele ser Deus e ele é o próprio Deus, não é? Eu e o Pai somos um, né? Você entende? Então o povo ficava furioso com aquilo ali. E então, na época da Páscoa, como nós temos aqui, costumava o governador soltar o preso e ia ter uma conversa com o povo,
Ou Maria, por exemplo. Maria ou Joana? José ou Joaquim? Por causa do conhecimento do povo que ele tinha daquela pessoa pela amizade, ele falava fulano, e o outro era condenado por causa da amizade, né? E então agora vai responder. O povo responde unanimemente, irmãos. Quem recebeu o milagre, quem foi abençoado por Jesus, em vários milagres, na multiplicação do pão, na cura de enfermidade, não havia um só dele, mas alguém da casa dele, da família dele, recebeu o milagre de Jesus e estavam ali agora participando contra o Senhor Jesus, unanimemente. Por isso já foi lido aqui hoje, Salmo 1, glória a Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda de escarnecedores. Quantas pessoas ali conheciam Jesus, seguiam Jesus, mas escarneceram o nome de Jesus, não deram valor ao nome de Jesus, não deram valor ao Senhor Jesus. Unanimemente, o que recebeu o milagre na vida pessoal, na família e assim por diante, todos naquela hora levantaram a voz, irmãos. Quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Responderam: Barrabás. Mas por que escolheram Barrabás? Tem um motivo. Tem um motivo. Barrabás, ele era uma pessoa que era muito influente daquele meio. Mesmo ele sendo errado, fazendo coisa errada, o povo ainda admirava ele, porque ele era um homem de coragem. Ele era um homem corajoso. Ele não voltava atrás por qualquer coisa. Se ele tentasse fazer alguma coisa errada, ele ia até conseguir fazer aquela coisa errada, doesse quem doesse. Então o povo respeitava ele, não por respeito que ele merecesse, mas pelo medo que tinham dele. O povo tinha medo de Barrabás. Por que também? Porque Barrabás, ele queria fazer uma revolução ali no meio daquele povo, juntando homens corajosos igual ele, para montar um exército para se levantar contra ali a direção de Roma e destronar o posto de César. Olha só. Por isso então a multidão agora falou: opa, vamos escolher Jesus, levar ele para a cruz e ficar com Barrabás, porque se ele sair de lá, nós vamos reunir com ele e vamos tirar César do trono. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, infelizmente, se preocupadas com o trono do mundo e desprezando o trono de Deus. Muitas pessoas naquele dia desprezaram o trono de Deus e escolheram o trono do mundo. Escolheram as coisas do mundo, né? A maioria das pessoas querem o reino desse mundo. É a maioria. Nós, irmãos, somos a minoria. Quantos milhões de pessoas tem no mundo que estão escolhendo o reino mundano, o reino das trevas? E a minoria está escolhendo qual reino? O reino do céu, que são daqueles que seguem Jesus, não importa de religião. Não estou falando de religião, estou falando daquele que está escolhendo o reino do céu, não é? Porque a Bíblia fala assim: aquele que se acha ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião não tem valor. Então nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de trono, de reino. É o reino dos céus e o reino das trevas, que é o inferno, que é o caminho largo, que é o que está levando a perdição. E o povo naquela época escolheu, infelizmente, o reino das trevas aqui, representando Barrabás. Está diferente dos dias de hoje? Não está. Está tudo igual. A maioria hoje estão escolhendo o reino das trevas. Não quer saber de vir para a igreja, aceitar Jesus como Salvador da vida deles. Tem pessoas que têm vergonha de falar: eu sou evangélico, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Tem pessoas que tem vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço na rua e mostrar que é crente. Ser crente? Eu acho que eu sou.
Né? Tem pessoas que têm vergonha. Glória a Deus que nós não temos, né? Nós temos amor pelo Senhor Jesus. E nós decretamos e falamos o nome dele aonde Deus colocar a planta nos nossos pés para falar. É ou não é? Eu creio que é. Não tem vergonha. E o Senhor diz: aquele que se envergonhar em meu nome naquele grande dia, o meu Pai também se envergonhará dele. Já pensou? Eu sou crente, eu tenho vergonha de Jesus, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de pronunciar e de carregar a minha Bíblia onde ele manda que eu vou. Aquele que tem vergonha de mim, o meu Pai se envergonhará dele também naquele grande dia. Complicado, né? Meu Deus. Agora que eu falo para o Senhor, se eu tiver um pouquinho de timidez, um pouquinho só, Pai, de timidez, de falar do seu nome para qualquer pessoa, Senhor, puxa meu orelha. Puxa meu orelha. Se for preciso pegar um chicote, assim, né? Aqui a resposta é larga. Vou bater. Eu não quero ter vergonha, Senhor, porque eu não quero chegar naquele dia e o seu Pai não ter vergonha de mim. Né? Não quero. Mas infelizmente tinha esse tipo de gente naquela época, né? E hoje também, nessa época de hoje também tem muitos por aí. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Temos que tomar, irmãos, muito cuidado com a maioria. Foi a maioria que gritaram em uma só voz: temos que tomar muito cuidado com a maioria. Porque, olha, eu escrevi aqui um item, eu vou passar para vocês. A maioria condenou Jesus. Foi ou não foi? Foi. A maioria condenou Jesus. A maioria pediu para soltar Barrabás. A maioria não entrou na arca de Noé. A maioria fez o bezerro de ouro quando Moisés subiu na montanha para conversar com Deus, onde Deus não está mandamento. A maioria entra hoje pelas portas largas, não quer saber de entrar pela porta estreita, não quer saber de deixar a sua vida mundana para lá e se concentrar com Deus e viver na presença de Deus. É a maioria. A maioria hoje está concordando com o pecado. São uma minoria que escolhe o pecado, das coisas erradas. A gente vê televisão falando, meu Deus, dá até dó de certas coisas. O Senado querendo aprovar certas leis lá contra as nossas crianças, né? Olha, a maioria que está no Senado para aprovar as leis. Né? A maioria despreza e discorda com a palavra de Deus. Tanto é que estou falando até que estou querendo fazer uma nova Bíblia e cancelar essa Bíblia aqui. Uma nova versão bíblica que quer mudar tudo que está aqui. Quem tem essa Bíblia, guarda. Proteja ela. Cuida dela. Que vai chegar uma época que essa Bíblia aqui não vai ter valor para muitos. E não vai ser encontrada na livraria, que é a verdadeira palavra de Deus. Eles estão querendo mudar tudo. É a maioria. Enquanto a minoria está brigando, está lutando, está servindo, está querendo manter, a maioria está querendo acabar com tudo. Está querendo destroçar tudo, está querendo, né? A maioria não busca a Deus, como é o desejo da vontade dele que nós buscamos. Não é? A maioria não. Quando ele fala assim, quando você de madrugada me buscar, presta atenção, quando você de madrugada me buscar de todo o seu coração, certamente me encontrarás. É a maioria que busca? É a minoria. Estou com sono, está friozinho, não vou levantar cedo não, está chovendo.
Eu não tenho guarda-chuva para ir na igreja. O meu carro está sem gasolina. É minoria. Né? E vê só, faz uma reunião de oração aqui. É a maioria que vem. É a minoria. Num julgamento no presídio lá, alguém lá, quem é que julga ali? O juiz não, o quê? A causa ganha ou perdida é pela maioria. Dos votos ali, não sei como é que é, mas dos votos. Você absorve, você condena. Você absorve, você condena. É tudo pela maioria. Dificilmente vai pela minoria. Não é? É tudo pela maioria. Portanto, meus irmãos, rejeite Barrabás e siga a Jesus, mesmo sendo minoria. Glória a Deus. Eu sou minoria, Senhor, quando eu quero fazer parte do seu reino. Mas pode ser de poucos, mas pessoas que confiam, que acreditam e que se seguem, que buscam sua força, sua lei, sua justiça. Não estou muito preocupado com a maioria, que a maioria às vezes traz para nós muitas perdas. Eu tive uma experiência. Fizeram uma greve lá no meu trabalho uma vez, pedindo lá um aumento de salário, alguma coisa lá reivindicando. E a maioria estava numa roda ali, onde queria pressionar o patrão, ou o gerente geral lá da indústria, a conceder para eles esse aumento de salário. E eu e mais um pouquinho ficamos lá de fora. Não participamos daquela roda da maioria. Aí alguém deles lá foi perguntar, né, para a gente: por que vocês também não estão aqui no nosso meio, se vocês trabalham no mesmo lugar? Aí eu falei assim: se vocês conseguirem pela maioria, eu consigo pela minoria. Lembrei desse salmo primeiro. Bem-aventurado, né? É o varão que não participa da roda dos escarnecedores. Estão escarnecendo, estão fazendo tudo coisa que desagrada a Deus. Rebelião, greve e rebelião. E nem fazer rebelião, e a gente estando no meio, a gente é considerado pela palavra de Deus o que? Rebelde. Sair da maioria, certas horas nós temos que sair de perto da maioria, se afastar da maioria, para a gente não ser prejudicado, não é? Glória a Deus. Vai eleger um deputado, eleger um prefeito, é tudo a maioria, não é? A minoria não consegue eleger, é só a maioria. E às vezes pela maioria consegue colocar alguém lá e a vida vai dar dor de cabeça para a gente, né? Não vai cumprir aquilo que prometeu, não vai fazer para nós aquilo que disse que ia fazer. E assim também acontece dentro da nossa casa. Aí alguém chega e pergunta para você: o que é que você escolhe? Aí alguém responde assim: eu vou pela maioria. Está entendendo? Tem 6 pessoas, 2 é contra, e você, o que você escolhe? Aí eu vou pela maioria. Né? A maioria escolheu isso, a maioria quer isso, a maioria quer aquilo, e daqui a pouco a maioria se arrebenta e você se arrebenta junto, porque você escolheu a maioria. É uma alerta de Deus para nós, olhando pela palavra. Cuidado com a maioria. Nem sempre a maioria é boa coisa para a gente, nem sempre a maioria nos traz coisas que a gente vai ser favorecido. Às vezes a gente entra numa emboscada tão grande por causa da maioria. Por quê? Porque você concordou, você estava lá junto, você participou. Acabou concordando também, uma coisa que você não ia nem concordar, acabou concordando que foi pela maioria. A maioria se estregou e você também junto, né? Escolhas erradas por causa da maioria. Às vezes nós ficamos à mercê do nosso adversário, né? Quanto serviço bom, muitas pessoas por aí perdem por causa da maioria. Serviço bom, perdeu por causa da maioria, entrou no meio da greve, entrou no meio da discussão com o chefe. A minha não foi nem greve, foi só
uma reunião que fez lá, aí o chefe, ao invés de marcar aquele que dá problema, marca aquele que nunca deu problema, aquele lá nunca deu problema, agora participou, então para mim não serve mais. E aquele que deu problema continua, e o que nunca deu problema fica. Já aconteceu isso comigo? Eu estou falando para você aqui o que aconteceu comigo, irmãos. Não estou jogando para o governo. Uma experiência de vida. Né? Uma vez Deus fechou a porta para mim. Eu fui capim-mato, nunca tinha capim-mato, mas eu fui capim-mato. Cara de sangue na palma da mão. Me colocaram para carregar um caminhão de cimento e descarregar. Junto com o pessoal, lógico, eu não estava sozinho. 10 sacos de cimento foi uma vez, irmão. Aguentei. Mas chegou um momento que a minha perna começava a trabalhar, mas meu braço tinha mais força para erguer. E aí um lá da maioria falou assim: pega, passa aí. Você não está aguentando mais. Pega, passa aí. A minoria, eu e mais dois, servo de Deus. Pastor, vamos fazer o seguinte: se Deus abriu uma porta, Ele vai fechar essa porta. Se o senhor não está aguentando agora aqui, Ele vai dar força para o senhor aguentar mais, não pega para sair. Ouvi o conselho também não vi. Sabe o que aconteceu? Tive promoção de cargo. Se eu for na maioria, eu tinha perdido a conta, tinha perdido o serviço, não tinha conquistado o cargo que eu gostei, o salário que eu queria, por causa da maioria. A maioria das vezes quer ver você sendo prejudicado. Ainda mais quando vê você almeja algo, pretende algo, e você vê que você vê pela sua própria sabedoria, por suas próprias forças, você não tem condições. A maioria vem para jogar você para baixo. Dificilmente a minoria vem para colocar, a maioria vem para colocar você para cima. Dificilmente a maioria vem para dar um conselho bom. Dificilmente, dependendo do lugar onde você está. Não é? Então vamos tomar cuidado com a maioria. Né? Uma palavra que Deus me deu aqui sobre o Barrabás e Jesus. Aí eu aproveitei, o Espírito Santo me falou sobre a maioria, eu aproveitei essa palavra aqui para nós estar passando para nós aqui nessa noite. Que foi a maioria, com uma só voz, crucifica Jesus. E aí tem alguém que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso? Estou carequinha de ouvir isso aí. Lá no Mato Grosso, o pessoal fala direto, viu? Eu era cabeludo, viu? Com 13, 14 anos, eu era cabeludo. Depois fui ficando careca. Mas eu já ouvi tantas coisas. A voz do povo é a voz de Deus. Eu falei: você está enganado, meu filho. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não teria ido como o filho dele. Não é? A maioria. Bom, estão escolhendo o pecado, a corrupção, a vida mundana e rejeitando a salvação e a vida eterna. Quantas pessoas, irmãos? Você vai no anúncio dessa, você vê se a de Deus lá, vê sim, tem se a de Deus lá na nossa casa, mas a maioria não é. Se a de Deus se vê lá, participando ali do lanchinho dele, com um refrigerantinho na mesa, para não envergonhar o nome de Jesus, seguindo o que a palavra de Deus diz para ser feita, e a maioria você vê lá, uísque caro, cerveja cara, bagunça, aquele monte de coisa, palavrão, e a minoria está ali quietinha no cantinho, comendo seu lanchinho, conversando sobre Jesus, tomando seu refrigerante, às vezes sendo criticado. A minoria é criticada, irmãos. A minoria é zombada pela maioria que está ali, porque eles são diferentes. Com certeza é crente. Eu já ouvi tudo isso. Você já ouviu? Se não ouviu, se prepare que vai ouvir. Mas não tem problema. Seja a minoria fortalecida em Jesus.
seja minoria, crendo em Jesus. Mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo zombado, olha o crente enquadrado. A minoria. Posso ser quadrado, porque eu não sou pneu, mas eu creio. Mesmo sendo quadrado, eu tenho um espacinho para mim lá no céu. Tenho um espacinho para mim lá no céu. Né? Olha o crentão. Seja crentão. Não precisa ser santão, não. Mas seja crente. Seja referência para a maioria. Né? A maioria fala assim: olha, aquele lá é crente mesmo. Olha o jeitinho dele. Aquela ali é crente mesmo. Olha o jeitinho dela. A maioria tem que observar a minoria e ver diferença na minoria para a maioria se tornar também minoria. Ele vai diminuindo a maioria, né? Quando elas observam em nós algo diferente, ou Jesus na nossa vida, a maioria vai deixando de ser maioria e entra para a minoria deixa de ser minoria, agora se tornou maioria. Mas é preciso que a minoria faça diferença para a maioria. Vocês entenderam? Quem entendeu o que eu disse aqui? Entenderam, né? Então foi isso que fizeram aqui. Quem vos queria? O governador disse: qual desses dois queria que eu vos solte? Aqui no versículo 21. Respondeu o governador: disse, qual desses dois queria que eu vos solte? Disseram: o rapaz. E disse Pilato: que farei então a Jesus chamando Cristo? Disseram: que seja crucificado. Seja crucificado. Né? Olha só o desejo. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Olha só, o povo se revoltava. Tumulto, significa revolta, significa descontentamento, rebelião, não é? Crescia um tumulto e tomando água, o Pilatos, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Né? Às vezes a maioria, às vezes, lava as mãos. Agora lava as mãos. Estou cansado de dar conselho para ele, não muda nunca. Vou lavar minhas mãos. Se faz o que quiser. Né? A maioria despreza. A maioria não dá importância. A maioria quer vir lá na lama. A maioria quer vir só no pó da gaita. A minoria não. A minoria estende a mão. Porque aprendeu com quem? Com Jesus. Não é? A minoria vai lá dar uma palavra de conselho, dá uma palavra amiga. A minoria faz uma oração. A minoria quer trazer para a igreja. Glória a Deus. A minoria quer ver a pessoa de pé, não quer ver a pessoa caída na sarjeta. Não quer ver a pessoa perdida no meio de uma maçã do pecado. Mas isso é minoria. A maioria às vezes passa perto. É igual lá o samaritano. Né? Sacerdote passava perto. Sacerdote passava perto do samaritano, virava o rosto. Levita passava perto, virava o rosto. Né? Mas daí a minoria passou, viu, parou. Pegou ele no colo, colocou em cima do seu cavalinho, levou até a hospedaria e falou: olha, cuida dele. Eu vou ficar 30 dias longe, mas eu vou pagar aqui os 30 dias antecipados. E se ficar mais caro, quando eu retornar, eu pago para você isso que passou do gasto. É a minoria que tem amor pelo fraco. É a minoria que tem amor pelo caído. É a minoria que te abraça. Ou não? É. Já senti isso, viu, irmãos? Tudo é minoria. Maioria sai fora da maioria. Então preste atenção, né? A vezes você nem sai fora, você presta atenção. Será que eu estou fazendo coisa boa pela maioria? Se eu estou tentando não me arrascar por causa da maioria? Será que eu vou me dar bem por causa da maioria? Será que eu vou prejudicar a minha vida por causa da maioria? Se
Se eu prejudicar só a minha vida, só ainda vai. E se eu prejudicar a minha casa, a minha família, aquele que não tem nada a ver, né? A maioria uma vez escolheu uma palavra que por causa daquela palavra errada morreram 85 mil homens no mesmo dia, marcado a espada, por causa da maioria. Onde chegou lá, o povo queria passar o Rio Jordão, do lado de lá falava uma língua, do lado de cá falava outra, e mentiu. Tu és o de cá ou o de lá? Glória a Deus. Josué fez a pergunta: você é do povo de cá ou é do povo de lá? A maioria mentiu. Por causa da maioria mentiu. Aí José orou aos soldados, então pegaram e mataram as pessoas, degolaram a espada. Se você é do de cá, então fala a palavra. Daqui a pouco eu falo que palavra que é. Tu fala a palavra aí. A maioria, irmãos. Se você é do de cá, fala Shibboleth. Ou se é do de lá, fala Shibboleth. Tem o mesmo sentido, não tem? Shibboleth para Shibboleth. Só que um é com S. Shibboleth. E o outro é Shibboleth, CH. A pronúncia é quase igual. Mas era a palavra mentirosa. Era a palavra de engano. E a maioria falou Shibboleth. Sempre para falar Shibboleth. E morreu. A maioria não falaram a mesma língua que o outro estava falando. Ou seja, a maioria dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, tem que falar a mesma língua. Se a maioria não falar a mesma língua, não dá certo. Né? Às vezes a maioria leva mais para o bem. A maioria tem que falar a mesma língua, tem que participar da mesma linguagem, tanto em casa, quanto na igreja, quanto no trabalho, aonde for. Se não falar a mesma língua, ou seja, não tem acordo com o mesmo propósito, não é? Não dá certo. Tenta comprar um carro lá, faz uma reunião dentro de casa. Se a maioria concordar, pode comprar. Porque se você não conseguir pagar, a maioria vai se reunir e vai ajudar você a pagar a prestação. Aí Deus falou aqui agora. Falei, sem nem querer. Glória a Deus. Pergunte-se com a maioria. Se a maioria concordar e você passar apertado, a maioria vai te ajudar a pagar. Vai ser a maioria. Em certos momentos a maioria nos favorece. Em certos momentos a maioria nos prejudica. Só ficar atento. Então tá, é tudo pela maioria? E se eu não conseguir pagar, como é que nós faz? Não, nós vamos te ajudar. Pronto. Já acertou. Né? Comprar uma casa, comprar um carro, você vai fazer alguma coisa. Reúne a família. Entre em acordo com a família. Se tiver 5 pessoas, 2 for contra, já fica pensa direito. E às vezes é Deus alertando. Ó, presta atenção. Né? Então já fica o recado de Deus para nós, nessa palavra aqui, nesta noite. Amém, meus queridos? Amém. Não foi uma palavra muito extensa, foi uma palavra curta, mas eu creio que foi uma palavra que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado nesta noite. Ensinou. Eu aprendi hoje à tarde com isso. Aprendi. E às vezes Deus permite nós passar por uma situação dessa aqui, entre maioria e maioria, para a gente aprender algo na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ficar de pé, fazer uma oração. Agradecer a Deus por todas as coisas. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos do santo nome.
E rendemos graças ao Senhor, meu Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Talvez, meu Deus, aqui não foi uma palavra expositiva, mas foi uma palavra de ensinamento para nós nesta noite. Aonde, pela sua palavra, aí, Senhor, a maioria foi contra o seu filho, rejeitou o seu filho, levou ele para a cruz, acusou de malfeitor, fez tantas coisas. Ó Deus, e que nesta noite o teu Espírito Santo deu aqui uma clareza para nós, um ensinamento, para nós também ficar espertos, saber vigiar na maioria. Porque a maioria, às vezes, meu Deus, é muito bom para nós, mas às vezes é prejudicial também para nós. E o Senhor venha dar sabedoria para a gente saber discernir, meu Deus, a maioria. E também a minoria, que muitas vezes nós nos deparamos com ela, meu Deus, em todo lugar que nós colocamos da campo dos nossos pés. Seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja onde for. Nos dê esse discernimento, nos dê, meu Deus, essa luz dentro de nós, nos dê essa sabedoria, para nós sabermos, meu Deus, como solucionar, como resolver, como entrar e como sair. Em nome de Jesus. Leva cada um de nós em paz à nossa casa. Cubra cada um de nós com o teu sangue precioso. Livra cada um de nós do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, para a honra do teu nome, para o seu louvor e para a sua glória. Ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de maravilha, que o Senhor possa, querido Pai, estar segurando as nossas mãos, direcionando nossos passos, guiando nossos passos, como foi dito ali, meu Deus, no culto de quarta-feira, que a tua filha pregou ali. Ó Deus, que as pessoas se apoiam no braço, e que nós venhamos apoiar no braço do Senhor, que o braço do Senhor, segundo a tua palavra e as tuas mãos, está estendido em nosso favor. Ó Deus, dê força para nós, dê coragem, dê ousadia, dê sabedoria do teu Espírito Santo para nós. Segura nas nossas mãos, porque às vezes, meu Deus, com nossas poucas forças, nós às vezes desistimos de segurar nas tuas mãos. Às vezes até pela maioria que vem nos criticando, vem nos zombando, vem nos desanimando, e nós nos vigiamos e acabamos dando ouvido pela maioria. Nos perdoe nossas falhas, nos perdoe nosso pecado, para a honra do teu nome. Nós te agradecemos a ti, Senhor, e que essa semana que está começando seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória para o teu filho, para a tua filha. E o que eles não conseguiram essa semana que está findando, que a semana próxima vai começar, Senhor, o Senhor trancar as portas para ela. Que o Senhor venha estar, meu Deus, abençoando a porta dela, o trabalho dela, o matrimônio, a casa, a família, os filhos, os esposos, as esposas, em nome de Jesus. Fortaleça os seus passos, fortaleça os seus caminhos, entre com a sua providência divina na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, para a honra do teu nome. Não deixe a maioria, meu Deus, ficar atirando seta, atirando zumbido no ouvido, na mente. Já foi falado aqui hoje, Pai. Brinda a nossa mente com o capacete da salvação. Ponha ele na nossa mente, capacete de aço do Senhor. Ó Deus, para a nossa mente ser blindada com pensamentos contrários. Já foi falado aqui. E que a maioria não tem esse poder de reverter ou de enfraquecer esse capacete espiritual da nossa cabeça, da nossa mente, para a honra do teu nome, para o seu louvor e para a sua glória. Nós te agradecemos, o Senhor, no nome de Jesus. Louvado seja Deus por tudo e por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.